No dia 7 de setembro acontecerá a canonização do beato Carlo Acutis. Carlo é conhecido como o influenciador de Deus e a história do jovem chama a atenção entre os católicos. Ele era devoto de Nossa Senhora, frequentava diariamente as missas e, com o seu conhecimento em informática e internet, criou um site que catalogava milagres eucarísticos pelo mundo. Carlo morreu jovem, aos 15 anos, em 2006. Em 2020, ele foi beatificado pela Igreja Católica e agora, em setembro, será canonizado. E tem muitos brasileiros que irão até Roma para assistir à cerimônia de canonização. O Padre Wagner está aqui comigo porque o Padre Wagner vai também até Roma para assistir, mas antes da gente chegar até lá, Padre, por que o Beato, por que o Carlos chama tanta atenção dos brasileiros e principalmente dos jovens? Eu creio que pelo fato dele ter uma grande ligação com o Brasil, né? Nós vamos percebendo que ao decorrer da história, Carlo Acutis vai dando alguns sinais, né, querendo ou não, para o povo brasileiro, de sua intercessão, de sua proximidade, algumas datas marcantes, né, que para nós tem uma grande representatividade e ele vai dando justamente esses sinais para nós, né? Por exemplo, Carlo Acutis morre no dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, né? Agora também vai ser canonizado dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E sem contar que Carlo Acutis é a cara, né, de um jovem, de um adolescente brasileiro, né? Um jovem de tênis, calça jeans, uma camiseta. Então, é assim, tem muito a ver conosco, né? E a gente tem ainda uma ligação mais forte ainda, porque o primeiro milagre do Carlo foi registrado, foi oficializado aqui no Brasil, né? Como que foi esse milagre? O que a igreja sabe sobre isso? É interessante a gente perceber também isso, né? Eu acho que uma das coisas que marca essa intercessão, essa história de Carlo Acutis com o povo brasileiro é justamente essa dinâmica do milagre, né? Sabemos que para se chegar a um processo de canonização, beatificação, a igreja então tem todo um critério para poder justamente elevar uma pessoa aos altares. Então, Carlo Acutis tem o seu primeiro milagre reconhecido, né, pela igreja, na cidade de Campo Grande, onde uma criança, né, um menino, é curado pela sua intercessão. A igreja, depois de um longo período de investigação, reconhece realmente que ali a mão de Deus alinha um milagre pela intercessão do beato Carlo Acutis. Então, creio que isso trouxe justamente essa dinâmica de uma fé, realmente, na pessoa de Carlo Acutis, né, de uma devoção a ele, e isso foi crescendo, né, no Brasil, foi se espalhando, né, de estado para estado, cidade para cidade, e aí a gente vai vendo um movimento dentro dos grupos de jovens e de modo especial nas redes sociais, né? Então, frases marcantes dele que vai marcando a sua, por exemplo, fala sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia. Uma das grandes frases dele que marca muito é justamente a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Então, na internet, né, isso vai repercutindo e vai ganhando uma grande proporção no Brasil. Então, eu creio que o ponto de partida é o milagre, né, o milagre. E também um dos padres que passou um tempo com a família, no tempo da pandemia, viveu toda a pandemia ali com a família. E então acho que isso também ajudou muito, né? Porque quando esse padre volta para o Brasil, ele vira postulador da causa do Beato Carlo Acutis e começa a divulgar, né, a causa dele, e isso vai ganhando força e assim por diante. A gente tinha essa canonização para ter sido acontecida já há alguns meses, mas coincidiu com o falecimento do Papa Francisco e aí foi, né, adiada. E agora vocês conseguiram se mobilizar para ir até Roma, então vocês já viajam, né, no dia 1º. Como que foi, padre, essa mobilização para que você, junto com outros membros, né, aqui da Diocese, pudessem ir até lá acompanhar toda essa cerimônia de perto? É interessante, né, que a gente sempre teve o desejo, a vontade de participar desse momento da canonização do Beato Carlo Acutis. Então foi marcado para abril, né, diante daquele contexto, o Papa Francisco estava muito doente,
e estava marcado para acontecer ali no mês de abril. E diante disso a gente não conseguiu se organizar, não conseguimos se programar, né, para participar, mas muitos e muitos jovens brasileiros foram até Roma, né, e de todo quanto é país, para participar desse momento. E aí veio que o Papa Francisco acabou falecendo, infelizmente, né, e aí a canonização teve que ser adiada. E quando marcou então para abril, para dia 7 de abril, estava em casa, quando eu abro o celular, eu vejo então que saiu a notícia, canonização foi marcada para o dia 7 de abril. Eu falei assim, agora é a oportunidade de participar deste momento, né? Então, desde quando saiu a data, a gente está se programando, né, se organizando, pedindo ajuda de muitas pessoas, né? Eu digo hoje, se a gente vai participar dessa viagem, é porque existe a mão de muitas pessoas, né, de muitos irmãos que têm nos ajudado para participar desse momento, né? Nós iremos, então, como você disse, vamos viajar na segunda-feira, dia 1º, para a Itália. E o nosso foco principal é participar da canonização, né, que é um momento histórico para nós, né, que somos jovens, né, querendo ou não, para nós enquanto igreja, e também poder estar, né, no coração da igreja que é Roma, né, onde está o Santo Padre e está toda aquela riqueza que nós conhecemos da nossa fé. Como que está a expectativa, padre, para esse momento? Eu imagino que para quem é devoto, para quem é católico, já é um momento muito esperado. A gente sabe o quanto a canonização é importante para os católicos, mas para o padre que está ali ainda mais, né, envolto, o padre ainda que participa dos movimentos de juventude, então sabe o peso que o Beato traz para a juventude. Como que está essa expectativa? Olha, eu falo para você que uma das coisas que vem no meu coração nesses dias é justamente uma certeza, sabe? Quando Deus planta um sonho no nosso coração, a gente pode ter certeza que esse sonho se torna realidade. E desde quando eu conheci ele, né, eu sempre trouxe no meu coração esse desejo de estar lá nesse dia, nesse momento da canonização. Então, eu fui nutrindo isso, né, esse sonho, esse projeto, e olhar para Carla Acutis, né, e olhar para isso que está acontecendo, para esse momento, me enche o coração de alegria, de esperança, e vai batendo uma certa ansiedade, né, para participar desse momento. Nunca estive em Roma, nunca fui para a Itália, vai ser a primeira vez, e para esse momento tão importante. Quando estava à frente do setor de juventude, que conheci Carla Acutis, nós fizemos um trabalho, né, na diocese de divulgação, a devoção a Carla Acutis, onde eu consegui uma relíquia de 1º grau, né, do Beato, que veio diretamente da Itália, onde nós trabalhamos, né, nos grupos de jovens, né, a devoção a ele, e foi peregrinando nessa relíquia em todos os grupos de jovens. E ali foi crescendo, né, essa amizade com Carla Acutis, e hoje eu digo para ele, né, que ele é o meu amigo, né, o meu amigo do céu, meu amigo que intercede por mim e que tem muito a me ensinar. Porque realmente um santo é esse, né? Um santo, ele não aponta para si mesmo, mas ele aponta justamente para Cristo. A igreja, quando canoniza uma pessoa, ela diz assim para nós, olhem para essa pessoa, imite as virtudes dessa pessoa. Porque olhando para essa pessoa, você não vai esbarrar nela, você vai esbarrar e vai dar de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que ela viveu, ela falou, ela ensinou, os gestos, os atos dela foi justamente atos de Cristo, né? Então a gente pode olhar justamente isso na vida de Carla Acutis. Eu já li vários livros, várias coisas dele, e uma das coisas que mais me encanta na vida dele é naquele momento que ele está ali no quarto de hospital, né, com leucemia, pronto ali, sabe assim, para morrer, nos dias de morrer, numa alegria tremenda, né, uma alegria que humanamente a gente vê assim que é talvez impossível. A mãe dele olha e pergunta, filho, você não está triste porque você vai morrer? Ele fala para a mãe dele, não mãe, eu não estou triste porque eu vou morrer, porque eu não desperdicei nem um minuto da minha vida com coisas inúteis. Então, olha que interessante, poder olhar para isso e perceber que a nossa vida tem que ser gasta com coisas que valem a pena, né? Com coisas que nos elevam, coisas que realmente nos levam para Deus e assim por diante. Então, Carlo tem muito a nos ensinar.
E sem contar que ele, né, como você disse já no começo, ele criou um site para catalogar os milagres eucarísticos, né? Desde jovenzinho, ele já era um influencer, né? Um influencer de Deus. E eu hoje, como estou na comunicação, também estou nessa mesma dinâmica, né? De poder comunicar pelas redes sociais, pelas mídias sociais, né? Então, Carlo Acutis é com certeza um amigo e eu tenho assim um grande apreço por ele, né? E esse momento para mim eu acho que é tipo, vou zerar a vida, né? E eu acho que é muito legal, né, a gente falar isso desse site que ele criou, porque hoje, 2025, criar um site é muito fácil. Sim. Mas ele faleceu em 2006, então, né, já era uma tecnologia muito inferior à que a gente tem hoje. Quando ele criou esse site, ele devia ter ali apenas uns 12, 13 anos, né? Então, menos conhecimento, ainda menos acesso, e mesmo assim ele conseguiu promover tudo isso, fazer todo esse aparato de informações. Então, desde muito cedo, ele conseguindo fazer ali a sua missão perante os Uhum. católicos. Então, a gente deseja uma boa viagem, padre, para você e para toda a equipe que vai, né? São mais 4 pessoas, né? 4 pessoas. Nós iremos em 3 aqui da Diocese, né? Mais 3 da Diocese e um de Santa Catarina que irá nos acompanhar também. Então, como eu disse, será um momento marcante, né, na nossa vida, né? Uma experiência de fé realmente, uma peregrinação. E lógico, estando na Itália, nós vamos aproveitar para conhecer outros lugares, né? Outros santos, lugares históricos, que tudo isso nos eleva, né? E realmente nos ajuda a crescer como pessoa, como cristão e assim por diante, né? Tá ótimo, padre, muito obrigada, viu, pela sua participação.